Diz assim: Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Nós temos meditado nessa carta de Tiago e temos visto que um dos grandes objetivos de Tiago é fazer alguns testes sobre a característica, a natureza da verdadeira fé. Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, a fé em Cristo Jesus não é apenas uma mera profissão com os lábios. A fé em Cristo Jesus produz frutos. O Evangelho é uma doutrina de vida. E aqui neste ponto, Tiago está tratando sobre a secularização da fé cristã. Ele nos dá algumas características sobre o que ele chama de amizade do mundo. Ele já havia falado que a amizade do mundo é a soberba. Depois ele deu a outra característica da amizade do mundo, que é a maledicência. E agora, nesses versos de 13 a 17, a terceira característica da amizade com o mundo é a arrogância, a jactância. Tentar viver uma vida sem crer e sem considerar a vontade de Deus. Portanto, contrariamente, uma das marcas de um verdadeiro cristão não é apenas ele amar a Deus, se arrepender dos seus pecados, ter humildade, ter uma vida de oração, de amor pelo próximo, de separação do mundo, de crescimento, de obediência. Mas também uma das características de um caráter transformado pela graça de Jesus é o cristão ter o desejo de fazer a vontade de Deus. No Salmo de número 40, no verso de número 8, Davi diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. No Salmo 143, verso de número 10, também nos diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Jesus disse em Marcos capítulo 3, verso 35, que quem faz a vontade de Deus é o seu irmão, a sua irmã e a sua própria mãe. Em João capítulo 7, no Evangelho de João, capítulo 7, verso de número 17, a palavra de Deus também nos diz assim:
Se alguém fizer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Jesus também, Mateus capítulo 7, verso 21, ele nos dá uma advertência quando ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, é este que entrará no seu reino. Então, fazer a vontade de Deus, ter esse desejo, é uma das características principais daquele que crê em Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. Tiago aqui identifica então que fazer a vontade de Deus é um teste de uma fé verdadeira, de uma fé salvadora. Os verdadeiros cristãos são caracterizados por fazer a vontade de Deus de coração. Aquilo que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, né? O nosso desejo é que venha o reino de Deus e a vontade dele seja feita assim na terra como no céu. Tiago, por outro lado, ele nos mostra nesses versos que o desrespeito constante, o desinteresse pela vontade de Deus é uma marca da presença do orgulho que caracteriza o mundanismo, além do que ele já disse, né, do conflito, da calúnia. Então, alguém que desconsidera a vontade de Deus é, ao mesmo tempo, aquele tipo de pessoa que diz, olha, eu sou o governante soberano da minha própria vida. E Tiago mostra que essa atitude é uma atitude orgulhosa. Ela é contrária à fé salvadora. Ele mesmo já havia dito aí no capítulo 4, verso 6, que aquele que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, essa recusa de submeter-se à vontade de Deus é uma das provas de que esta pessoa ainda não foi transformada pela graça salvadora. Tiago faz essa abordagem, então, sobre essa característica de uma vida mundana, e ele mostra que a prática de alguém responder à vontade de Deus vai definir se a sua fé é genuína ou falsa. Tiago, ele faz aqui uma ilustração, provavelmente se referindo aos comerciantes da sua época, né? Sendo que essa era uma atividade que a maioria dos judeus estavam envolvidos, e ele faz essa ilustração abordando aqui 3 respostas, veja comigo, negativas, de alguém que se recusa em fazer a vontade de Deus e uma resposta positiva, né? Então vejamos primeiro a loucura de alguém ignorar a vontade de Deus. Ele diz aí no verso de número 13 e 14, né? Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros, né? Então, essa é a primeira resposta negativa sobre a vontade de Deus. É alguém que ignora, vivendo a sua vida como se Deus não existisse. Tiago aqui ele começa usando essa expressão, atendei agora vós que dizeis, né? É uma expressão que vem lá dos profetas do Antigo Testamento,
parecido com a expressão que Isaías usa no capítulo 1, verso 18, né? O que Tiago está dizendo com isso, atendei agora, olha, prestem atenção, né? Ele está exortando, né? Essa palavra de Tiago é uma desaprovação para a atitude que aquelas pessoas estavam tendo, né? Ele está repreendendo aqueles que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros, né? Essa expressão aqui usada por Tiago, que diz vós que dizeis, né? Vocês que estão dizendo essas coisas. Isso aqui dá uma ideia de que as pessoas falavam isso habitualmente, sem levar em conta a vontade de Deus. Essa palavra dizer pode tanto significar que eles falavam isso, que as pessoas diziam isso, ou que elas pensavam essas coisas, né? Não necessariamente falar, mas pensavam essas coisas. Elas pensavam, tomavam suas decisões, faziam seus planos, como se Deus não existisse, como se não dependesse de Deus para realizar as suas atividades corriqueiras no dia a dia, né? Como eu disse, Tiago aqui usa uma ilustração que era bem familiar no tempo dele, provavelmente se referindo aos judeus que foram dispersos, né? E que tinham a profissão de serem comerciantes, mascates, né? E faziam negócios, viajavam, né? Não há nada de errado, segundo a palavra de Deus, a gente fazer planos, a gente ter uma estratégia, né, de negócios. Mas o ponto de Tiago aqui é que eles planejavam as coisas ignorando Deus. Deus não fazia parte da agenda deles, né? Não fazia parte da agenda deles. Veja que Tiago aqui destaca 5 características de alguém que desconsidera a soberania de Deus, a vontade de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Primeira característica aí, que eles escolhem o seu próprio tempo, né? Eles dizem hoje ou amanhã. Hoje ou amanhã. Em segundo lugar, eles decidem sobre o seu próprio local de trabalho, onde que eu vou fazer negócio, né? Iremos para a cidade tal. Iremos para a cidade tal. Em terceiro lugar, eles decidem sobre o tempo, né, de fazer isso, de tomar essa decisão. E lá passaremos um ano. E lá passaremos um ano. Em quarto lugar, eles também decidem sobre o seu próprio negócio, né, sobre o seu próprio comércio, dizendo, e negociaremos. E finalmente, também acham que decidem sobre os seus próprios, a sua própria meta, os seus objetivos, né? E teremos lucros. E teremos lucros, né? Então, o que Tiago aqui está mostrando é essa atitude, né, que muita gente tem de desconsiderar Deus da sua vida, da sua agenda, dos seus negócios, do seu dia a dia, né? Há uma parábola que Jesus contou sobre isso, está em Lucas, capítulo de número 12, do verso 16 ao verso de número 21, onde ele diz assim: e lhes proferiu uma parábola, dizendo: campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco,
Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É essa atitude que Tiago aqui se refere, contada por Jesus nesta parábola, de alguém que desconsidera totalmente a dependência de Deus, a sua direção, né? Essa atitude que Tiago diz aqui no verso de número 14, ele vai nos dar aqui então algumas razões importantes daqueles que de maneira presunçosa deixam Deus de fora do seu planejamento. Veja aí que Tiago diz, em primeiro lugar, ele diz que tais pessoas, verso de número 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então essa é a primeira coisa, você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Como a parábola que eu acabei de ler aqui, do agricultor que acha que por ter muitos bens, por ter tido uma grande safra, que agora ele está tranquilo, que agora ele está seguro, né? Essa confiança no dinheiro, essa confiança nos bens materiais. Tiago diz isso, você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. A vida, ela não é tão simples assim, né? A vida é complexa. A vida tem forças, eventos, pessoas, contingências, circunstâncias, sobre as quais nós não temos nenhum tipo de controle, né? Nenhum tipo de controle. Ninguém tem condições de assegurar qualquer tipo de futuro para a sua própria vida, né? E muita gente pensa assim, imagina que está no comando da sua vida, né? Porque ignoram totalmente não só a existência da vontade de Deus, mas ignoram o fato de que elas dependem de Deus. Dependem de Deus. O verdadeiro cristão é aquele que sabe que Deus é soberano sobre a sua vida, que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que Ele controla todos os eventos, todas as circunstâncias das nossas vidas, que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. É o que Davi diz lá no Salmo 37, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A segunda razão aqui de deixar Deus fora do seu planejamento, que é uma tolice, segundo Tiago, é você desconsiderar a brevidade da vida. Ele diz aí, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. E logo se dissipa, né? O que Tiago está ensinando é que a vida é transitória. E ele faz uma comparação, né? Ele fala que a vida é como uma neblina que aparece, como um vapor, né? Que aparece e logo se vai. Então, a vida é breve, a vida ela é frágil. Então, você planejar a vida sem você considerar a vontade de Deus, isso é uma tremenda tolice. Né? Isso é uma tremenda tolice. Porque a nossa vida é breve. Isso é uma experiência que todo aquele que é crente no Senhor Jesus tem consciência disso. Jó tinha consciência disso, por exemplo, e ele escreve a respeito dessa brevidade, que a vida é efêmera, é passageira, né? Ele fala sobre essa fragilidade humana lá no seu livro, Jó, capítulo de número 14. Ele diz assim, verso 1 e 2, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge
como a sombra e não permanece. O que lembrar também do Salmo de número 90, verso de número 10 diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, ignorar o futuro, a fragilidade e a brevidade da vida humana é você viver uma vida tola, né? Sem sabedoria. Você ignorar totalmente a vontade de Deus. Em segundo lugar, Tiago fala aqui sobre a arrogância humana de negar a vontade de Deus, né? Ele diz aí no verso de número 16: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, a primeira resposta errada à vontade de Deus é presunção, é tentar a gente ignorar, nós vivermos a vida como se Deus e a sua vontade não existissem. Mas também existem aqueles que, apesar de reconhecer que Deus existe e que ele tem uma vontade, no entanto, essas pessoas, de uma maneira arrogante, tentam rejeitar a existência do próprio Deus, né? A gente pode fazer uma distinção bem interessante sobre isso. A gente pode fazer a distinção entre pessoas que são chamados ateus práticos e ateus teóricos, né? O ateu prático é aquele que diz que acredita em Deus, que Deus existe, mas ele vive como se Deus não existisse. Esse é o ateu prático, né? Que Tiago disse anteriormente. Pode até considerar a existência de Deus, mas ele faz planos para amanhã sem considerar a vontade de Deus. Ele viaja, ele tenta fazer negócios, ele acha que ele vai ganhar dinheiro, que ele vai alcançar tudo que ele planejou, tirando Deus completamente da sua agenda, né? Agora existe o outro tipo de ateu, que Tiago trata agora nesse verso 16 aqui, que é o ateu teórico, né? O ateu teórico, ele não acredita na existência de Deus. Ele não acredita na existência de Deus. Tiago chama ele aqui de alguém que é tomado por vanglória pessoal, né? Por arrogância. Ele fala arrogantes pretensões, né? Arrogantes pretensões. E essa palavra aqui, arrogância, ela vem de uma palavra, de uma raiz de uma palavra que significa vagar. Ou seja, uma pretensão vazia. Né? Então, juntando essas palavras aqui, a ideia é de alguém que se gaba sobre alguma coisa de que ele não tem, ou de que ele não pode obter, né? É esta arrogância, Tiago diz aqui, daqueles que negam a vontade e a existência do próprio Deus. Ele diz que toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, no fundo, essa jactância é maligna. E quando ele fala maligna, ele quer aqui fazer uma comparação, né? A palavra maligna é usado na Bíblia, em várias situações e vários textos, como um título atribuído a Satanás, ao diabo. Então, Tiago está fazendo exatamente uma comparação. Está dizendo, olha, o homem que vive desse jeito, que vive como se Deus não existisse, né? Tomado por orgulho, ele está se comportando como o maligno, como o próprio diabo,
como o próprio Satanás. Ele está tomado por essa jactância, por essa arrogância que é próprio do maligno. Ele não está dizendo que ele está possuído pelo maligno, não é isso. Mas ele está se comportando com a mesma arrogância, com a mesma jactância que o maligno, que o próprio Satanás. Lembrar que provavelmente foi isso, esse pecado do anjo criado por Deus, que vivia no céu, que fez com que ele caísse do seu estado criado, porque ele se rebelou contra Deus. Ele se rebelou contra Deus. Pela soberba, pela arrogância, ele quis ser igual a Deus. Então essas arrogantes pretensões, essa jactância é a mesma que levou Satanás à queda, a se rebelar contra o próprio Deus. Por fim, Tiago vai falar então que o arrogante que nega a vontade de Deus, ele vai viver uma vida, então, desobedecendo à vontade de Deus. Ele diz aí no verso de número 17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando, Aquele que sabe que deve fazer o bem, Há um sentido que todos os homens têm um conhecimento, primeiro, de que Deus é o Criador de todas as coisas. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 1, quando ele diz que nenhum homem é ignorante a respeito do conhecimento de Deus. Capítulo 1, aí, verso de número 18 de Romanos, Paulo fala que Deus se revela através da sua criação. Mas os homens, ao invés de darem glórias a Deus, de cultuarem a Deus, de terem gratidão a Deus como Criador, os homens se rebelaram contra Deus. Passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Então a experiência religiosa mostra que os homens têm o conhecimento de que existe um ser supremo que criou todas as coisas à nossa volta. Mas o apóstolo Paulo vai além. Ele vai dizer também no capítulo 2 que os homens têm um certo senso ético. Nenhum homem nasce amoral, Nenhum homem nasce como uma tábula rasa, como uma lousa em branco. Todo homem nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Ele diz isso aí no capítulo 2 de Romanos, no verso de número 14, dizendo: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, mesmo que o homem não tenha o conhecimento da lei de Deus, da palavra de Deus, lei de Deus aqui nesse sentido, de palavra de Deus, Paulo diz que todos os homens têm uma lei gravada no coração. Uma lei gravada no coração. Então, Tiago fala: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando, Você sabe que você deve fazer a coisa certa, portanto, isso inclui todas as pessoas, todos os homens têm uma consciência moral do que eles devem fazer, devem fazer o bem, não devem assassinar o próximo, por exemplo, não devem furtar, Todos os homens têm essa noção básica, essa ética básica gravada no coração, mas ele não faz. Ele não faz. Ele sabe que deve fazer o bem, promover o bem, ajudar as pessoas, amar o próximo, mas ele não faz. Tiago diz: você está pecando. Aqui Tiago fala do pecado, que é o pecado de omissão, Pecado de omissão é isso. É quando você conhece a vontade de Deus para a sua vida e você se omite em fazer a vontade de Deus.
Normalmente a gente apenas considera pecado aqueles pecados de transgressão, né? De fazer alguma coisa, de transgredir a palavra de Deus. Mas Tiago aqui inclui agora o pecado de omissão. É você saber o que você deve fazer e você não faz. E você não faz. Jesus falou sobre isso lá em Lucas, no capítulo 12. Parábola que ele contou do mordomo fiel. E ele disse assim em Lucas 12. Eu vou ler o verso 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a tua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão, né? Então aqui nós podemos dizer que, em certo sentido, todos os homens darão contas a Deus, porque todos os homens têm um conhecimento básico de Deus em seus corações, pela revelação geral de Deus, pela sua criação e pela lei moral gravada nos seus corações. Mas aqui, os crentes, os cristãos, que conheceram a Deus por meio de Jesus e que conhecem a sua palavra, como é dito, aquele a quem muito é dado, muito será exigido, né? Aquele a quem muito é dado, muito será exigido. Então, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que conhecemos o Evangelho, nós seremos muito mais cobrados diante de Deus por aquele que não tem o mesmo tipo de conhecimento que nós temos. Por último, Tiago nos dá aqui uma resposta positiva que caracteriza aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. E ele nos fala aí no verso de número 15, quando ele diz: em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, né? Então, Tiago está aqui fazendo um contraste entre o ateu prático, o ateu teórico, né? Tiago está dizendo, em vez disso, em vez de você se comportar como alguém que ignora a existência e a vontade de Deus, você deve dizer, né? Você deve dizer, você deve declarar, né? Você deve reconhecer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Em outras palavras, o crente em Cristo Jesus, ele leva em conta na sua vida a vontade de Deus, em primeiro lugar. A vontade de Deus. Ele reconhece que Deus é soberano e que toda a sua vida depende da vontade de Deus, da direção de Deus. Tiago fala aqui, se o Senhor quiser, não só viveremos, então essa é a consciência que o cristão tem, né? Eu vou viver se for a vontade de Deus, não é como o ateu que é arrogante, ele diz, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou para a cidade tal, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ter lucros. Não. O cristão diz, se o Senhor quiser, amanhã eu vou viver. Né? Nós temos a consciência que a nossa vida depende de Deus, que Deus controla a nossa vida, que Ele é o doador da vida, né? Que Ele que nos dá vida, Ele que nos dá o fôlego de vida, Ele é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Mas também que Deus controla todas as coisas, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, né?
Ou seja, todas as circunstâncias da minha vida dependem da vontade soberana de Deus, dependem da direção de Deus, né? Então, esta é a marca de um verdadeiro cristão. O cristão é aquele que busca fazer a vontade de Deus. Ele olha para a vontade de Deus na sua vida, ele considera, em primeiro lugar, a soberania de Deus e ele faz da vontade de Deus como um ato de adoração, né? Adoração. Paulo falou sobre isso lá em Romanos, capítulo de número 12, quando ele diz assim, no verso 2: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o cristão, ele considera a vontade de Deus, o discípulo de Jesus, como um ato de adoração. Eu quero viver debaixo da dependência de Deus. Eu quero fazer na minha vida a vontade de Deus, não a minha vontade, né? Eu quero experimentar, eu quero entender, eu quero compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus para o cristão é o seu modo de vida. Ele entende que ele depende de Deus para tudo, né? Ele depende de Deus para tudo. E ele sabe que se ele buscar a vontade de Deus, Deus vai dirigir a sua vida e ele será abençoado pelo Senhor, né? Então, para terminar, para concluir, responder à vontade de Deus é mais uma prova de uma fé verdadeira no Senhor Jesus. Este forte desejo de fazer a vontade de Deus é a marca de uma vida transformada pela graça do Senhor Jesus. Que nós possamos sempre, em primeiro lugar, nós considerarmos a existência de Deus, nós dependemos de Deus e buscar a vontade dele na nossa vida. Possamos pedir ao Senhor que venha afastar do nosso coração todo tipo de arrogância, todo tipo de presunção, né? Que jamais nós venhamos confiar em nós mesmos, mas que a nossa vida seja de fato a vida de confiança, de dependência unicamente do Senhor Jesus. Amém, irmãos?